Bom dia a todos. Nós decidimos fazer esse balanço desses 2 anos, muita responsabilidade. 2 anos que realmente precisam ser analisados por vocês, pela imprensa e pelos brasileiros. Momento que normalmente se comemora as festas de final de ano. Mas quais são os presentes que a gestão atual do governo federal está deixando para nós? Quais são os presentes que a instituição de última instância do judiciário, tudo bem com vocês? Está deixando para nós? Aqui, nesta coletiva, tem parlamentares dedicados que representam a voz da sociedade brasileira. Aqui tem parlamentares ameaçados, parlamentares que, ao invés de se preocupar com projetos, com entregas... Bom, amigos, que Sérgio Teres, estudioso de ciências humanas, sociais, políticas, bora lá. Estão preocupados com a sua segurança, com o seu mandato, no momento mais difícil já visto para o Congresso Nacional. Nós poderíamos falar da inflação, poderíamos falar de uma péssima reforma tributária, dos escândalos nos ministérios. Nós poderíamos citar os gastos exorbitantes da esbanja. E isso, alguns parlamentares vão dar detalhes. Mas nós queremos falar que em 25, a meta destes parlamentares que estão aqui é fortalecer ainda mais os nossos princípios e valores de Deus, de pátria, de família, de liberdade. Nós mostramos em 2024 que a maioria dos brasileiros são conservadores. Quer a máquina e o sistema queiram ou não. O sistema tem que entender que a maioria dos brasileiros vota com a gente. Quando se fala Supremo, é o povo? Sim, o povo que vai votar, que vai escolher. Cada representante diz de forma majoritária. E isso nos motiva para 25 fortalecer nos estados o que está acontecendo e ampliar não só o que aconteceu em 24 de vereadores e de prefeitos, mas de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores da República, governadores e, lógico, da presidência. Nós vamos trabalhar em 25 o que foi apalavrado em relação à anistia, inclusive a oposição está apoiando a candidatura em cima do que foi apalavrado em relação à anistia. Vamos também trabalhar de forma responsável, porque isso é democrático, a contagem pública dos votos necessária. Vamos, logicamente, buscar o fortalecimento, e há também esse apalavrado nas nossas prerrogativas parlamentares. E eu quero agradecer à imprensa responsável que está enxergando este movimento, que vocês podem ter certeza que em 26
nós aqui não seremos mais oposição. Nós seremos situação. E é importante nos respeitar. Em 27, é verdade. Eu quero chamar alguns parlamentares que vão também tecer alguns comentários. Meus amigos, vamos compartilhar, vamos se inscrever, por gentileza. Comente, né? Envie para os amigos, assista todos os comerciais, né? Para rolar uma graninha. E peço que a imprensa fique um pouco mais, porque temos também um comunicado de uma organização que faremos agora na parte da tarde. Eu chamo aqui meu colega Nicolas. Obrigado, líder Zuco. Bom dia a todos. Daniel Silveira, Zé Trovão, Teotan Delanhol, Giovana Federal, Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Gayer, Ramagem, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira. Esses são alguns nomes, e a minha pergunta é o que eles têm em comum. O que eles têm em comum que todos são perseguidos pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, seja por busca e apreensão, seja por prisão, como está Daniel Silveira, seja como Zé Trovão, que tomou posse com tornozeleira eletrônica, seja por busca e apreensão, como o Jordi aconteceu sendo líder da oposição, sendo como a Carla Zambelli, também da mesma forma. Ou seja, o que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direito, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. Nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia, enquanto o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de cadeia, passará a sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. Ou seja, isso daí simplesmente uma afronta nossa contra o STF por conta do chilique? Claro que não. Afinal de contas, o STF tem usurpado o seu poder em decidir coisas absurdas. Ele tem pegado o protagonismo, decidido sobre a vida, sobre a sua vida. O Dino tem, inclusive, enfiado sobre contrato de cemitério em São Paulo. Ou seja, não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário, quando você vê a humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura não eram pessoas incapazes, não. É porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem com que os meios democráticos sejam exercidos. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores que depositaram os votos em nós, e que nós, pela Constituição, de fato, somos os representantes legais, onde o poder emana do povo por conta disso, de que muitos no meio do caminho não desistiam, afinal de contas, temos um regime petista implacável, que utiliza-se em diversos meios para poder nos suprimir. Mas no meio desse caminho, alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder se defender. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa, certinho, me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção. O mundo, ele é aqui, ó. O mundo, ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República, que é ainda manipulado por ministros do STF, votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão cegas. As pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019, Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada, e todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato,
prega uma pátria livre e não uma pátria preso. E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1%, praticamente, de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade, ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, um recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, senão eu veria como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que que tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, Silvio. Bora, se inscreve aí, gente. Bora, se inscreve aí. Comente, compartilhe com os amigos. Bora, compartilhe aí. Bora, se inscreva-se. Bora. Vai representar o nosso líder no Senado, o senador Rogério Marinho. Para representar o líder Rogério Marinho. Isso aí. Bem, bom dia a todos. Saudação especial aqui a todos os deputados e deputadas presentes que representam a oposição na Câmara dos Deputados. Tem feito um trabalho extraordinário. Eu acredito que esse momento agora é de prestação de contas. E nós estamos aqui para dizer que há uma afinidade, há uma interação, uma convergência de pensamentos e de prática naqueles que fazem também a oposição no Senado da República com a Câmara Federal. Nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, um partido que representa de verdade e com nitidez a direita conservadora do país. Isso é importante ser dito, porque raramente nós vimos retratado na imprensa o que de fato aconteceu nas eleições de 2024. Eu quero lembrar aos senhores que o Partido Liberal era talvez o 12º ou 14º país em número de legendas para vereadores. O Partido Liberal, em 2024, com a chegada do presidente Bolsonaro, é o primeiro do país em voto de legenda para vereador. O Partido Liberal era um partido que não havia feito sequer um vereador primeiro colocado em cartaz da República. Após o presidente Bolsonaro, é o partido que elegeu em 10 capitais o primeiro colocado. O Partido Liberal é um partido que tinha apenas 2 cidades entre as 103 cidades brasileiras de maior número de eleitores comandadas pelo PL. A chegada do presidente Bolsonaro, nós somos o partido que tem 16 cidades comandadas pelo PL, mais 19 como vice-prefeito. E nós somos o primeiro do Brasil com essa condição. O Partido Liberal era o 11º partido do Brasil em número de votos nominais para prefeito em cidades brasileiras nas eleições de 2020. Com a chegada do presidente Bolsonaro, o Partido Liberal é o primeiro partido do Brasil em número de prefeitos em 2024. Isso não é pouca coisa. Apesar de toda tentativa de desmoralização, de desqualificação, de desumanização de uma parte substancial da população brasileira que tem valores, que radicaliza sim, mas na defesa da família, que radicaliza sim, mas na defesa da propriedade privada, que radicaliza sim, mas na defesa das crianças brasileiras, que radicaliza sim, mas na defesa do nosso território nacional e do que nós representamos, de quem nós somos,
de uma sociedade que tem valores judaicos, cristãos e conservadores e que sempre, sempre foi a principal característica da nação brasileira. Essa é a radicalidade desse partido. E isso é o que nos distingue e nos faz diferente. E não é por acaso que este é o partido que não tem posições dentro do governo federal. Nosso partido não participa desse governo. Nosso partido faz oposição a um governo que não tem projeto de país. Um governo que tem projeto de perpetuação no poder. E isso é demonstrado todos os dias na divisão da sociedade brasileira, no ódio reiterado, nas narrativas que são impregnadas, mesmo que confusas e desconexas, para se manter um clima de beligerância que não interessa à sociedade brasileira. Nós somos um país com uma tradição de reconciliação. Nós somos um país com a tradição de pacificação. Nós somos um país em que a democracia sempre venceu. E aqueles que têm posições e visões diferentes de mundo sempre foram respeitados. Não acontece agora no atual governo. Um governo que aparelhou a máquina pública, um governo que criou uma instituição dentro da Advocacia Geral da União para monitorar a opinião das pessoas e tem agido como um verdadeiro Ministério da Verdade. Essa situação, inclusive, que transbordou a ação executiva e se coligou com um pensamento majoritário do Supremo Tribunal Federal, que agora está julgando, senhores, o Marco Civil da Internet, no seu artigo 19, que pressupõe que para que um conteúdo seja retirado é necessário uma ação judicial. Ora, sim. Ajude os canais de direita, faça direito e colabore para ficarem fortalecidos, que a mídia, você sabe que é lixo, né? Só salvando por aqui os canais independentes que querem derrubar exatamente por isso. Falam a verdade, colaboram com o despertar da sociedade brasileira, né? Hoje se acha na condição, e é dado e respaldado pelos seus pares, de fazer e acontecer sem levar em consideração o ordenamento jurídico pátrio. Nós estamos vendo uma inversão de valores. Nós estamos vendo um desborramento das ações constitucionais que estão sendo relativizadas, a começar pela liberdade de expressão. Pessoas são condenadas e acusadas nesse país pelo crime do pensamento, pelo crime do livre-arbítrio, pelo crime de ousar e discordar daqueles que detêm hoje o poder de ocasião no nosso país. Isso é muito grave. Mas o pior é que está sendo banalizado, está sendo colocado como natural pela grande imprensa brasileira. Nós estamos assistindo agora alguns editoriais, até repetitivos, dos grandes jornais do país, que reclamam dos excessos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, mas sempre com mas. Mas foi necessário, em determinado momento, para defender a democracia. O que é que nós deduzimos disso? Dessa hipocrisia. A democracia está sendo defendida por aqueles que estão destruindo a democracia. Os que se arvoram em defensores da democracia, na verdade, são os mesmos que relativizam os direitos individuais e que praticam uma lei que é boa para os amigos e é ruim para os seus inimigos. Uma lei, por exemplo, que permite que quem esquarteja, mata alguém, como aquela moça lá em São Paulo, tenha 16 anos de prisão. Não dá. Matsunaga. Mas quem pinta de batom uma estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal tem 17 anos de prisão. Então, se isso não merece uma comparação, uma analogia, uma reflexão da sociedade, a sociedade também está neutralizada, adormecida e letárgica. E é o nosso papel diariamente acordar a sociedade brasileira. Eu não tenho nenhuma dúvida que esses tempos são desafiadores, que esses tempos são extingantes, que esses tempos que estamos vivendo nos cobram posicionamentos de coragem, de resiliência, de defendermos o que é correto, de defendermos o que é certo, de continuarmos a dizer aos nossos filhos qual é a diferença entre o certo e o errado. Que não é possível acreditarmos que é correto, perdoarmos
pessoas que desviaram bilhões do erário público e dizermos que nada aconteceu. Não é possível permitirmos que alguém hoje esteja Muito bem. Para falar sobre a questão da imunidade parlamentar, eu chamo o deputado Gustavo Gaia. Obrigado, presidente. Nosso novo líder, aliás, né? Nosso líder da oposição. Inclusive, um dos motivos da gente estar aqui hoje, nessa última coletiva de imprensa, na última semana de sessões no Congresso, é para apresentar a nossa nova liderança da oposição. Um cara que eu tenho muito respeito, mas que, ao mesmo tempo, Zuco, eu fico preocupado, porque como a gente está vivendo nessa democracia relativa, o simples fato do senhor estar assumindo agora a posição de líder da oposição já coloca um alvo gigantesco nas suas costas. Busca e apreensão na sua casa, seu nome aparecendo em algum inquérito, sua vida devassada, sua reputação sendo destruída. Por que, alguns podem perguntar? O que poderia ser usado para colocar o Zuco numa busca e apreensão ou no inquérito? Criatividade. Sejam criativos. Quando nós saímos aos domingos para votar os nossos representantes eleitos, quaisquer que sejam as suas esferas, municipal, federal, estadual, nós estamos depositando um voto de confiança, mas também escolhendo uma pessoa para que nos represente no parlamento. Representar não é apenas votar do jeito que você gostaria. Mais importante do que o voto é ter alguém que vem aqui e fale por você. Seja a sua voz. Seja a voz do povo. É isso que nós somos. Nós existimos para sermos a voz do povo. De forma plural. Da esquerda, do centro, da direita. Essa é a nossa função principal aqui. Eu acredito mais importante do que votar sim ou não em um projeto. E a função primordial, nossa, representante eleito, está sendo, me corrijo, foi destruída ao longo desses últimos anos. Hoje, uma das coisas mais perigosas que um parlamentar pode falar aqui, pode fazer aqui, é falar. É pedir por transparência, é falar em nome dos desejos, dos anseios da sua população que colocou aqui. É pedir que a Constituição seja respeitada, que o devido processo legal seja seguido, que direitos humanos básicos e fundamentais sejam respeitados. Então, hoje, todos que estão aqui, em frente às câmeras, nessa última coletiva de imprensa de 2024, são alvos. Por roubar? Por desviar a emenda? Não. Por cometer crimes terríveis? Não. Por fazer parte do PCC, das facções criminosas? Não. Por falar! Ora! Como nós chegamos nesse nível de coisas e muitos ainda agem como se tudo estivesse normal? O princípio fundamental de uma democracia, que é a voz do parlamentar, não existe mais no Brasil. A liberdade de expressão já não existe mais. A liberdade de expressão de um indivíduo comum qualquer já deveria ser sagrada e intocável. Quanto mais de um parlamentar que é eleito para representar centenas de milhares de pessoas. Aí, nós chegamos no nível, Van Hatten, de tamanha insanidade, onde o ministro do STF, dando um voto para instaurar a censura no Brasil, diz, Zuco, que liberdade de expressão é a mesma coisa que jogar alguém de uma ponte. Que liberdade de expressão é a mesma coisa de um homem bater numa mulher. Pelo amor de Deus! Como não ficar indignado? Como não estourar as veias de indignação com tamanha barbaridade? Liberdade de expressão é a mesma coisa de jogar um homem de uma ponte. O que a gente faz então? Se nós não resgatarmos o mínimo de sanidade,
Pode ter certeza, a democracia já ruiu. Então, amigos, contamos contigo aí. Vamos dar força. Clique aí no gostei. Comente, compartilhe com os amigos, tudo bem? Comente bastante aí. É importante para fortalecer o canal, viu? E fortalecendo as informações para você, né? Então o canal precisa de crescer, o canal precisa de você ajudando quem... E aí, quando a gente organiza uma coletiva de imprensa para fazer uma retrospectiva do ano de 2024, o foco era falar da presidência, do que o governo Lula fez. Peraí, a presidência hoje no Brasil é Lula ou é Alexandre de Moraes? Porque a maioria das decisões que impactaram diretamente as nossas vidas vem de uma pessoa que não recebeu um voto. Pelo menos o Lula, com a decisão ruim, podre e afeta as nossas vidas, pelo menos alguns votos ele teve. Agora, quando uma pessoa, numa canetada, decide censurar o Brasil, liberar o aborto, liberar as drogas, quantos votos essas pessoas tiveram? Mas essa é a democracia que a gente tem que respeitar? E hoje eu vejo colegas sendo colocados em inquéritos por pedir transparência, por denunciar crimes de funcionários públicos, por chamar o Lula, não, o que ele é, mas não rouba só o nosso dinheiro. Agora, esse regime Lula, o STF, está roubando o nosso futuro, então é ladrão sim, está roubando o futuro dos nossos filhos. Tudo isso, para concluir, meus amigos, é numa clara intenção de nos intimidar, numa clara intenção de fazer com que a oposição, patriotas, pessoas que querem um futuro melhor e preocupam com a liberdade dos nossos filhos, desistam de lutar. Coloquem o rabinho entre as pernas e optem em não falar mais nada. Eu vou ficar calado, porque talvez eles não me persigam. Aí eu pergunto aos meus colegas que estão aqui agora, nessa coletiva, nós vamos nos calar? Não! Nós vamos continuar lutando pelo Brasil? Sim! Alexandre de Moraes e toda essa ditadura do STF, pode não ser agora, pode não ser ano que vem, mas nós vamos vencer. O Brasil vai vencer, o povo brasileiro vai vencer, e vocês vão perder. Essa é uma garantia que todos nós aqui dispostos a sacrificar as nossas liberdades estamos colocando na mesa. Obrigado. Muito bom. Obrigado, deputado Gaia. Gostaria de falar uma das pautas agora, o deputado Mário Frias, uma das pautas que mais toca o Brasil e também a oposição, que é a pauta da anistia. Bom, gente, parabéns, Hugo. Parabéns a todos os deputados que me antecederam aqui, falaram muito bem. Gustavo, Nicolas, senador Rogério Marinho. Eu faço uma reflexão a todos nós aqui presentes, a imprensa, os políticos, a todos os envolvidos nessa situação da prisão das pessoas no 8 de janeiro. Me questiono, desde que cheguei a esse governo, como secretário de Cultura, as coisas que eu passei, processos, ameaças, mas uma me chama a atenção e eu quero lembrar nesse momento, que é a experiência de quase morte. Foram duas, general. Nessas duas ocasiões eu tive a oportunidade de ver como a arte imita a vida. É como num filme, tudo passa na sua cabeça, as coisas boas, as coisas ruins, aquilo que você fez de bom para as pessoas, sem querer nada em troca, definitivamente são as sensações que mais acalentam nesse momento. E eu fico me perguntando se as pessoas que hoje estão responsáveis pela prisão da Vildete Ferreira, de 73 anos, condenada a 12 anos de prisão, a Débora Rodrigues, de 38 anos, mãe de 2 menores, condenada a 17 anos de prisão. Meus amigos, todos vamos passar, querendo ou não, acreditando ou não no Deus que eu acredito, vão passar por esse momento de se perguntar o que fizemos nessa vida, o que deixaremos para nossos filhos, para nossos amigos, até para nossos inimigos, mas principalmente nós, parlamentares, nós, pessoas do judiciário, né? Os jornalistas, o que nós vamos deixar para o mundo? E eu fico me perguntando qual será essa sentença, porque esse momento vai chegar para todos nós.
Será que nós teremos feito o suficiente por nossos familiares? Será que nós teremos sido pessoas condescendentes, pessoas com compaixão, pessoas que fizemos bem para o próximo? E eu fico perguntando, quem julgou essas pessoas do 8 de janeiro? Nesse momento, o que passará pela mente dessas pessoas? Será um momento de reflexão positiva? Será um momento em que elas vão se sentir perdoadas? E duas coisas me vêm à cabeça. Uma, que ameaça, que projeto de golpe é esse realizado com um batom? Que ameaça pode ter oferecido ao Estado? Que Estado frágil é esse que uma senhora de 73 anos pode ter oferecido? Já basta. Chega dessa pantomima. Estamos colocando na cadeia pessoas, sim, mas emblematicamente vamos ser considerados um Estado que prende inocentes, que maltrata os mais fracos, os necessitados. Então, Zuco, meu amigo, Biaquices, todos que estão aqui presentes, nesse período tão importante que vem agora, que é a celebração do nascimento de Cristo, no Natal, que todos nós façamos essa reflexão. Que Brasil nós vamos deixar para os nossos filhos? Isso não é um fla-flu, não é uma questão de direita e esquerda, é uma questão de humanidade, é uma questão de benevolência. Então eu peço aqui, em meu nome, em nome do povo brasileiro, a todos que são responsáveis por essas prisões absurdas, por esse momento horroroso. No início, éramos terroristas. Aí veio o ataque do Hamas, Bia. E aí nós pudemos ver o que de fato é terrorismo. Agora, incessantemente, a imprensa repete a palavra golpista para uma senhora, para alguém que tinha como arma um batom. Ninguém aqui está negando que houve depredação de patrimônio público. O que a gente pede é que a justiça seja feita individualizada, que cada pessoa responda por aquilo que cometeu e não a toque de caixa, como vimos outro dia, Zuco, numa manifestação de um representante do judiciário. Chega! O Brasil não precisa disso, independente da luta que nós vamos continuar travando, pelo que nós defendemos, pelo voto que recebemos. É momento de pacificação deste país. Estas pessoas não são inimigas mortais da República. Bora, se inscreve aí, gente. Bora, se inscreve aí. Comente, compartilhe com os amigos. Bora, compartilhe aí. Bora, se inscreva-se. Bora. Acho que aqui todos nós temos o mesmo espírito. E o que a gente está vendo no mundo agora é uma mudança muito grande, né? O governo Trump já está mandando vários recados, cada vez de maneira mais direta, com relação ao fim do padrão dólar. Começou a citar o Brasil. O Brasil, se o governo Lula não tomar tendência, vai ter problemas com os Estados Unidos, eu acredito, porque ele não é muito acostumado a seguir uma linha pragmática. E mesmo depois da eleição do Trump, a gente pôde ver a primeira-dama falando o que falou para Elon Musk, o principal conselheiro do Trump nesse momento, Paulo Teixeira, Haddad falando que o dia acordou nebuloso, enfim. A gente tem aqui um governo de pessoas que não têm compromisso com os interesses do povo brasileiro. E não foi o presidente Bolsonaro que colocou os Estados Unidos no meio disso tudo. Foi a própria Polícia Federal, a Stasi de Alexandre de Moraes, que disse que o presidente falsificou um cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos. Que falsificaram uma entrada do seu assessor internacional, Felipe Martins, que ficou 6 meses preso injustamente. Hoje em dia, toda semana tem que ir no tribunal para assinar um documento para dizer que está ali pela região de Curitiba e Ponta Grossa. Foram eles que atraíram os Estados Unidos para dentro desse problema. E graças a Deus a gente está tendo uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais íntima. O seu chanceler é Marco Rubio, uma pessoa que é descendente de cubanos. Acabou de nomear outra pessoa, Rick Renel, para tomar conta de Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Vamos ver se ele também não vai ter uma atenção especial com outros países, talvez para com o Brasil. Então a gente está vendo aí pela primeira vez, né, o fim do conforto de Lula
para apoiar publicamente Hamas. É o líder internacional que mais fala a favor do Hamas. O Trump, uma das primeiras coisas que ele fez foi pedir a soltura imediata dos reféns, senão a questão ali do Oriente Médio, né? O Hamas vai sofrer o inferno na Terra. Então, realmente, a gente tem uma mudança internacional, não só na política americana, mas uma vibração que está chegando nos outros locais também. A Argentina tem o Milei, a Hungria tem o Vítor Orbán, o Santiago Penha vai estar também do Paraguai agora na ascensão do Trump, na posse dele. Então, a gente está no momento de inflexão. Todos sabemos que as autoridades de Brasília gostam de passar férias na Disney. O delegado Fábio Schor, que comanda as investigações desses inquéritos inconstitucionais, comanda todas as ordens inconstitucionais do Alexandre de Moraes, passou as suas últimas férias na Disney. E, coincidentemente, estava nos Estados Unidos quando foi editado o passaporte de Felipe Martins, que quando inseriram falsamente a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, ele estava com um passaporte outro e não o seu passaporte atual. Então tem muita coisa a ser investigada e pela primeira vez a gente vai ter a oportunidade de passar essa história a limpo. Então todos nós aqui estamos juntos nesse mesmo espírito, provavelmente esperando que o Trump fará o perdão do pessoal do 6 de janeiro lá. Seria interessante, 6 de janeiro lá, e 8 de janeiro, e 8 de janeiro aqui. Então seria interessante que a gente também virasse essa página. Tem vários parlamentares aqui ao meu redor que são protagonistas e são autores de projetos de anistia. A gente não quer um benefício a pessoas, né, que cometeram crimes contra a democracia. Não. É justamente por não ter havido uma tentativa de golpe. A gente está falando, queremos virar a página da história. Queremos discutir aqui reforma tributária, saneamento básico, hospital, escola. Eu acho que resume muito, finalizando, a entrevista que a deputada Bia Kicis deu para a CNN recentemente. A gente fala de golpe, que não teve um tiro, que não teve uma arma apreendida. Enquanto isso, os assuntos de interesse nacional estão passando ao lado. Finalizo aqui só falando do meu repúdio para com a prisão do general Braga Neto. Uma investigação que já foi acabada, já foi finalizada, o relatório já foi confeccionado pela Polícia Federal e ele foi preso por obstruir as investigações. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Um comandante do Exército inepto, né, General Tomás, inútil, poderia colocar ali uma abóbora no lugar. Acusam nós de crimes, como o Marcel Van Hatten falou na Comissão de Relações recentemente, que o Marcel Van Hatten, na cara deles, repete as falas que embasam esses inquéritos todos, seria motivo para a prisão de um parlamentar, e não prendem, porque sabem que crimes contra a honra não são suficientes para decretar a prisão de parlamentar. Eu atento aqui aos meus colegas parlamentares que existe uma estratégia jurídica que pode ser usada contra nós para acabar com a direita nas próximas eleições. A novidade de condenar parlamentares por crimes contra a honra gera inelegibilidade enquanto perdurarem os efeitos da sentença. Então, no meu caso, tem, por exemplo, um processo aqui que a deputada Tabata Amaral está me demandando, devido à discussão do projeto de lei dos absorventes. Trocamos farpas na internet, ela está me processando. O processo está pronto para julgamento, mas ainda não foi. Não sei por quê. Se esse processo for de junho ou julho de 2026, por mais que eu possa sofrer uma condenação ínfima de 3 meses, uma detenção de 3 meses, que vai ser convertida numa cesta básica, numa prestação à comunidade, durante esses 3 meses, se abarcar outubro de 2026, eu estarei inelegível. Essa teoria está sendo construída nos tribunais para tentar esmagar Eduardo Bolsonaro, General Girão, Bia Kicis, né, Gustavo Gayer, dentre outros aqui, que somos os mais vocais dessa casa, para, de repente, tirar futuros senadores, reeleitos deputados, futuros senadores, reeleitos deputados federais e as nossas bases. Então, o Brasil está muito mal. Espero contar com o bom senso dos colegas da imprensa de levar essa mensagem adiante. Muito obrigado. Obrigado. Antes de entrar no cenário nacional, sobre o abuso de autoridade, deputado Evair. Bom dia, senhores e senhoras. Só de ouvir nessa manhã que a Dilma está sendo preparada para seu possível plano B, caso o Lula não dispute a reeleição, o nosso dia começa muito mal. Não é a notícia que eu queria ouvir na primeira hora da manhã. Mas, naturalmente, nós nos reunimos aqui para discutir um tema central para o futuro da nossa nação. O abuso de autoridade e as implicações de ações que muitas vezes ultrapassam os limites constitucionais, ameaçando a democracia, a liberdade e a justiça. Nos últimos anos, temos presenciado episódios preocupantes no Brasil
que merece uma análise profunda e responsável. Um dos pontos mais sensíveis é o papel do Supremo Tribunal Federal do STF, nas questões políticas e eleitorais. A atuação dessa instituição, que deveria se limitar à interpretação da aplicação da Constituição, muitas vezes tem sido vista como uma interferência direta no equilíbrio entre os poderes. Essa judicialização excessiva de decisões políticas não apenas desestabiliza o sistema, mas também cria um ambiente de desconfiança generalizada, com impacto, inclusive, agora na economia. Bora, meus amigos, comente, compartilhe, clique aí no gostei, essa mãozinha positivo, tá? Ajude os canais de direita, senão, meu amigo, você vai ver navio, vai ficar a ver navios, né? Na ilha, isolado, sem poder fazer nada, nu, com a mão no bolso. A cassação dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro é um exemplo emblemático dessa controvérsia. Independente de nossas opiniões sobre sua gestão e suas ações, é fundamental que o princípio do devido processo legal seja respeitado. Cassar os direitos políticos do ex-chefe de Estado, sem critérios claros ou transparentes, lança dúvidas sobre a imparcialidade e a motivação dessas decisões. Isso enfraquece a credibilidade das instituições e acende um alerta para todos aqueles que acreditam na democracia. Além disso, temos assistido uma preocupante escalada das investigações e processos contra deputados federais e outras autoridades eleitas, muitas vezes sem critérios claros, sem o devido respeito às suas garantias. Representantes do povo, que somos nós, eleitos democraticamente, estão tendo suas vozes caladas e seus mandatos interrompidos, o que representa um ataque direto à soberania popular e ao funcionamento pleno do Congresso Nacional. O caso recente da prisão do general Braga Neto é um capítulo ainda mais alarmante, quando vemos um general de alta patente sendo preso sob condições que ignoram prerrogativas legais e direitos básicos de defesa. Entendemos que estamos diante de um cenário muito perigoso. Prerrogativas constitucionais, como o direito ao contraditório e a ampla defesa e a presunção de inocência, não podem ser ignorados ou flexibilizados, independente de quem seja investigado. Neste contexto, as investigações sem critérios, decisões desproporcionais e ações que rasgam as garantias legais colocam em xeque os pilares do Estado de Direito. O Brasil não pode se permitir um sistema onde a lei seja aplicada de forma seletiva ou como instrumento de perseguição política. Isso não é justiça, isso é abuso de autoridade. Nosso dever, portanto, como cidadão, é exigir o respeito às leis, à Constituição, não importa quem esteja no poder ou quem seja o investigado. Não podemos permitir, meu líder Zu, que o arbítrio tome o lugar da justiça. As instituições precisam ser guardiães da democracia, não instrumentos de opressão e manipulação. Por fim, faço um apelo que o diálogo, o respeito às diferenças, a defesa intransigente dos direitos constitucionais sejam as guias da nossa sociedade. Só assim poderemos construir um Brasil verdadeiramente democrático e justo, onde a lei é aplicada de forma igual para todos, sem excesso ou desvio. Como eu sempre digo, vai vendo, Brasil! Bom, gostaria de chamar a deputada Bia Kiss, que vai tratar sobre um tema atual do cenário do governo Lula. Obrigada, bom dia a todos. Deputado Zucco, parabéns aí por essa iniciativa. Estamos aqui reunidos, não somos poucos, estamos aqui representando a oposição a esse desgoverno que está levando o Brasil para o fundo do poço. E eu quero dizer aqui, primeiramente, colegas, que eu tenho a percepção, mais do que a percepção, a convicção de que o que está acontecendo, que esse desmonte da economia brasileira, não é fruto de incompetência,
não é fruto incapacidade, apesar de ser um governo altamente incapaz, mas sim fruto de um projeto de poder. O Brasil precisa sangrar até derreter. Nós sabemos que a China está comprando terras, empresas e até mesmo agora uma mineradora. O Lula vendeu a maior mineradora do Brasil para a China. E nós, no Congresso, estamos tomando providências para ouvirmos, questionarmos, e como isso é feito sem o aval do Congresso Nacional. E eu quero dizer também que a economia está derretendo. Não adianta que tenha alguns índices ainda positivos, que são fruto do governo Jair Bolsonaro, da política de prosperidade do ministro Paulo Guedes. Ele avisou, 1 ou 2 anos ainda poderá haver resultados positivos, fruto do nosso trabalho. Depois disso, o Brasil vai se tornar uma Venezuela. E aquelas pessoas que diziam que nós não seríamos uma Venezuela, que debochavam de nós, deputado Zucco, estão assistindo. O dólar a 6,20 ou mais, o Banco Central vendeu mais de 10 bi para tentar segurar o mercado do dólar e nem assim conseguiu. Os juros também nas alturas. E o que dizer das nossas estatais? Eu me lembro muito bem que quando o então presidente Bolsonaro assumiu o governo, havia um rombo de 80 bilhões das nossas estatais. E ele conseguiu encerrar o seu governo com um lucro de 40 bilhões nas estatais. Ou seja, tirou 80 bi de prejuízo, ainda colocou 40 bi de lucro. Façam as contas quanto é que dá isso. E atualmente nós estamos num cenário de recorde de déficit das nossas estatais. Somente de janeiro a setembro, ou seja, nem havia terminado o ano quando foi feita essa medição, mais de 7,4 bi de prejuízo. O maior índice de prejuízo das estatais desde a série que começou, a série em 2002 de medição. Então, agora nós estamos vendo Correios dando prejuízo. Eu me lembro que quando o presidente Bolsonaro assumiu também, os pobres dos carteiros tinham que desembolsar, capitão Alden, R$500 mensais do seu salário para pagar o prejuízo do fundo da Previdência dos Correios. E eu me lembro do ministro Paulo Guedes me dizer, todo otimista, que até o final do ano de 2022, eles começaram a receber de volta o que pagaram. Agora, o que está acontecendo? Risco de nem 13º os servidores das estatais estão correndo, né, de não receber 13º, e as suas aposentadorias com risco também de não pagarem. E eles terão que pagar por esse prejuízo. É Correios, é Petrobras novamente dando prejuízo, uma vergonha o que está acontecendo com a Petrobras, Caixa Econômica. É o caos na questão das nossas estatais, e isso é só um aspecto dentro de tantos outros. Então, é isso que eu quero colocar aqui, trazer para os senhores, e dizer que está na hora de nós buscarmos o impeachment desse incompetente do Lula. Está na hora do impeachment do presidente Lula. Muito obrigada. Importante permanecerem. Eu disse, no final, nós vamos fazer um anúncio de uma ação que a oposição vai fazer na parte da tarde. Quero chamar para falar sobre a reforma tributária, essa péssima reforma tributária, o nosso deputado Luiz Felipe de Orleans. Forças Armadas, né?
Vocês vai estar me escutando aqui. Muito bom dia a todos. Olha, a questão da reforma tributária, ela não é singular. Faz parte de todos os ajustes tributários que ocorreram no país desde o final de 2022, quando, após as eleições do presidente Lula, esse Congresso foi coagido para acabar com o teto de gastos, que era uma boa instituição legal para limitar gastos. Depois veio o arcabouço fiscal, uma artimanha completamente nova na política mundial. Se garantir gastos indo adiante, independente do resultado do PIB. Depois mudaram a regra do CARF, invertendo, quando há dúvida, colocando o benefício todo lá do governo. Só isso já é um alerta para toda e qualquer empresa de investir no Brasil. Finalmente, uma reforma tributária. Que tem reforma tributária não tem nada. Tem a legitimidade, sim, de termos um modelo tributário péssimo, que de fato precisa de uma reforma. No entanto, o que foi colocado aí não foi uma reforma tributária, foi uma reforma política. Temos o fim do Pacto Federativo, temos a centralização da arrecadação de todos os municípios e todos os estados, todos os entes federativos, agora vão estar comendo na mão de uma autarquia a ser criada aqui em Brasília. E essa autarquia vai ter que repassar o dinheiro de volta para os estados e municípios. Baseado em que condição? Veremos no futuro. Mas isso também tem uma digital de uma entidade política muito espúria, que é a dominante aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Chama-se Centrão. Vai dar uma força, vai dar uma força, vai dar umas forças. Comente, compartilhe, clique no gostei aí, esse mãozinha positiva aí, logo abaixo do vídeo. Obrigado, hein? O Centrão é que viabilizou todas essas reformas. O Centrão que exigiu pagamento para se vender ao plano totalitário da esquerda para fazer todos esses ajustes tributários. E olha, meus amigos, o ajuste tributário é o cerne da questão, controlando o fluxo de dinheiro, o fluxo de caixa de todo poupador, de todo trabalhador, de todas as empresas. Aqui, centralmente, isso é um poder absoluto inédito no Brasil. Inédito no Brasil. Inédito. E vai eliminar as rivalidades políticas que surgem nos estados e nos municípios. Eles não terão dotação e capacidade de exercer as suas funções de governadores, de prefeitos, não sendo dotados de um sistema tributário local e que tenham que fazer aqui bênção ao Poder Federal e à autarquia central. Esse é o grande problema político gerado por essa reforma tributária. Mas como se não bastasse isso, existe um impacto econômico tremendo. Lembrando que essa reforma ela vem supostamente na narrativa de fazer um ajuste em que as indústrias, e de fato a desindustrialização por causa do atual modelo tributário estava acontecendo, então as indústrias vieram apoiar uma nova reforma tributária, que era essa que votamos, supostamente. Mas ao longo desse processo, a indústria percebeu que ela vai sair perdendo. Vai sair, ela também vai sair perdendo. Então, qual setor da economia, de fato, sai ganhando com essa reforma tributária? O comércio sai perdendo, serviços em geral saem perdendo, a parte financeira também sai perdendo, agronegócio sai perdendo, e agora as indústrias saem perdendo. Então, quem é que sai ganhando? Se eu já pontuei que os estados e municípios não saem ganhando, saem perdendo também. Somente o Poder Federal é que sai ganhando com essa reforma tributária. É isso que foi votado aqui. E já vemos as reações. Diversos setores já estão fazendo conta e já estão modulando os impactos. E os impactos são tremendos. Hoje de manhã teve a notícia que a Brasel, que cuida de bares e restaurantes, dizem nitidamente que a tributação para o setor de bares e restaurantes vai triplicar. Triplicar, não é aumento de 10%, 5%, é 3 vezes mais imposto no setor de bares e restaurantes. Também temos impactos das MEIs, das pequenas empresas individuais. Existe um estudo que diz, do setor, que 30% vai deixar de operar, outros 30% vai reduzir as operações e outros 30% vão operar na informalidade por causa dessa reforma tributária. Lembrando também a todos vocês que nenhuma projeção de impacto sobre nenhum setor foi promovido pelo governo, ou pelo Ministério da Economia. Nenhum estudo de impacto. E eu digo mais,
Esses estudos de impacto agora vão vir da sociedade, dos setores da economia. E como é que o Congresso vai reagir a isso? Esse Congresso que, muito bem, como eu já pontuei, dominado pelo Centrão, na mão das emendas parlamentares oferecidas pelo governo central. Muito preocupante. Por quê? Já estamos em crise. Por quê? Já estamos em crise. Já estamos em crise fiscal. Não estamos arrecadando o suficiente para fechar a conta. Não temos mais como arrecadar mais para tentar fechar essa conta. Então, qual é a saída do governo? Se endividar mais. Mas isso também já está no limite. Endividar mais. Mas isso também já está no limite. O juros já está explodindo. Os bancos e o mercado que financia o governo já está dizendo, não vamos comprar mais títulos do governo. Então, quem é que vai pagar as contas do governo? Quem é que vai pagar a Previdência? Rombos da Previdência. Quem é que vai pagar rombos dos funcionários públicos? Quem é que vai pagar saúde e educação, que são despesas obrigatórias? Quem é que vai pagar saúde e educação, que são despesas obrigatórias? Isso chama-se crise fiscal. Já estamos no prelúdio de uma grande crise fiscal, que vai ter impacto certamente na sociedade nesse próximo ano. Como agravante, nós aqui discutimos um plano de corte de gastos efetivo, nada foi pautado. Sabe por quê? Porque a maioria dos gastos estão travados em Constituição. Os gastos, 90% a 95% do orçamento já está travado em Constituição. E nenhuma proposta de reforma constitucional dos gastos obrigatórios foi proposta. Isso demora vários meses para esse debate. Significa que o pequeno ajuste que o governo pode fazer, mesmo que ele abra mão de tudo aquilo que ele tem discricionário, que é só 5% do orçamento, isso não é bastante para debelar a crise fiscal. Temos aqui um cenário de crise eminente, meus caros. Vamos colocar em cima disso aí agora uma crise de instabilidade da economia brasileira, causada pelo próprio governo com essa reforma tributária. A saúde, vontade de investimento do pequeno e médio investidor que cria empregos, cria oportunidades, está debelada com todos esses ajustes fiscais que o governo promoveu com a digital do Centrão. Então, vamos colocar isso em pauta nesse ano. É fundamental que vocês entendam esse cenário, porque afeta a todos. Afeta a todos a mídia. Como é que vocês acham que vocês vão receber do governo, comprando aí mídia, que estão comprando aí das grandes mídias tradicionais? Como é que eles vão continuar isso? Vai ser um gasto que eles vão cortar certamente. Eles não vão ter como financiar isso. Muito problemático. Pode vir inflação galopante, pode vir juros galopantes. Em curto prazo, a gente já viveu isso. Aquela realidade, triste realidade do overnight dos anos 90, com inflação e overnight vencendo a todo momento, títulos públicos vencendo a todo dia, e o governo tendo que rolar dívida todo dia. É isso que pode ser o cenário que está sendo criado. Uma Argentina pré-milênio. É isso que está sendo criado agora, neste momento. Meus caros, temos um Congresso aqui com uma oposição. Essa oposição, a mídia pode não gostar. Uma parcela dos eleitores podem não gostar. Mas essa oposição, em todo o seu grau, em todos os seus representantes, tenta veicular a verdade. Tenta falar aquilo que nós estamos vendo sem uma agenda política que é vinculada a um plano totalitário. E sim, para honrar os eleitores que nos colocaram aqui de uma maneira direta. Quase todos os deputados da oposição têm voz e conexão direta com seus eleitores. A verdade é dita por esses representantes. Agora, carecemos que vocês entendam que isso seja verdade. Isso é uma questão de alma. Quando você não consegue reconhecer a verdade quando a verdade é dita, a sua alma já está perdida. Então, nós temos que colocar isso. Mesmo que vocês não gostem desses representantes, estamos vinculando a verdade. Uma verdade nua e crua em defesa do país, em defesa da cidadania e do cidadão brasileiro que nos colocou aqui. Temos uma missão muito importante nesse próximo ano. Vamos debelar essa questão do Centrão. Manipulem, sim, os deputados do Centrão. Esse sim é que tem que se contornar e virar para o lado da verdade. Eles estão agora do lado totalitário, que querem criar todo esse modelo. E o modelo central tributário é parte disso. Vamos tentar mudar isso, meus caros. Vamos ajudar os deputados do Centrão e os senadores do Centrão a vir mais para essa pauta da verdade. É isso que é necessário. Nós temos que fazer essa mudança. Temos que exigir do candidato de Câmara, assim, o presidente de Câmara, assim como o presidente do Senado, compromisso com anistia público. Compromisso público com anistia. Compromisso público com a reforma do judiciário que já foi pautada nas comissões. Por que eles não assumem esse compromisso público? Será que eles estão do lado do governo nesse sentido? Isso é bom para a população?
Sem falar na questão tributária, porque certamente um próximo governo terá que rever todos esses ajustes tributários, todos, sem exceção, terão que ser revistos. 5% desses votos sejam contabilizados ao final da eleição, no mesmo dia, para que saia o mais rápido possível. Quem pode ser contra mais transparência? Nós não somos contra a urna eletrônica, nós somos a favor de mais transparência, de mais possibilidade para trazer mais confiança, cada vez mais transparência para toda a população, já que é um pedido de boa parte da população para nós. Bom dia a todos. Obrigado.